Patrick de Paula é um escritor atormentado com as críticas e frustrado com o bloqueio criativo de sua nova história. Depois de uma bebedeira, desperta em Poços das Almas, onde crimes brutais acontecem e ele se torna o principal suspeito. No entanto, Poços das Almas nada mais é do que a cidade fictícia de seu novo livro. Assim como todos os envolvidos são seus personagens, exceto o assassino, o Homem Pálido, que é uma espécie de entidade criada pelos tormentos das críticas recebidas, disposta a obrigá-lo a escrever uma nova história, matando a todos. Patrick não está disposto a ceder. Ele e sua heroína, Thalita, se dirigem até o apartamento do escritor para terminar de qualquer custo o romance. Se quiser saber se ele irá conseguir, acompanhe o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, os seus comentários e principalmente de se inscrever no canal. Ajude-me a trazer mais histórias como essa. E não se esqueça de prestar bastante atenção, pois pode acontecer com você. Acredita agora em mim? Patrick perguntou depois que ela contou brevemente o que aconteceu fazendo caras de dor. Ela respondeu com outra pergunta. Como foi que saiu da cadeia? Mauro, esse é o carro dele. Ele te soltou e emprestou o carro? Não, tentou me matar. Thalita faria mais perguntas se não fosse a dor no braço. Patrick olhou de soslaio para ela e se preocupou. Precisamos ir a um hospital. Não acho que seja uma boa ideia. O pronto-socorro de Poços das Almas não era um dos lugares mais seguros do mundo. Muito pelo contrário. Se o Homem Pálido aparecesse por lá, certamente a pegaria. Patrick não discutiu e a ouviu dizer que havia uma farmácia num posto de parada além da saída do município. Umas ataduras resolveriam o problema. Em 15 minutos, eles deixaram o limite de Poços das Almas e pararam no tal posto de parada. Eu já volto. Thalita assentiu com um gesto de cabeça e se arrependeu de ter esperado no carro. Ela estava com muito medo de um Homem Pálido aparecer ali e arrancar o rosto dela como havia arrancado de Luiz Mário, de Maicon José e do delegado Carlos. Tanto que por um momento chegou a vê-lo ao lado da janela, mas foi só a sua mente lhe pregando uma peça. Patrick não demorou muito e voltou depressa para o alívio dela. Ela abriu todo o repertório de palavrões quando o escritor despejou a água oxigenada nos furos do seu braço. Em seguida, veio o iodo, até que finalmente ele enrolou a atadura. O que é aquela coisa e por que ela dizia que estava te ajudando? Ela perguntou recuperada da dor dos medicamentos. Acho que é o meu lado perfeccionista. Como é? Patrick contou a história das críticas de seu último livro e a conversa que teve com um Homem Pálido na prisão. Então essa coisa surgiu porque uma parte de você acha que está escrevendo outra história igual? Basicamente isso. E como paramos essa coisa? O escritor não fazia a menor ideia, mas teve um lampejo bem naquela hora. Ele se moveu para pegar a sacola da farmácia que havia jogada no banco de trás do carro. A via do cartão que usara para fazer as compras estava ali. Eu consegui usar o meu cartão, disse olhando para o retrovisor e vislumbrando a cidade fictícia que estava a uns 700 ou 800 metros atrás, escondida pelo negrume da noite. E o que isso significa? Significa que estamos no mundo real agora, ou entre os dois mundos, não importa. Patrick conferiu o combustível e o tanque estava quase cheio. Daria para ir e voltar se o carro de Mauro fosse econômico. Acho que descobri um jeito. Não sei se consigo fazer, mas não vejo outra maneira. Foi um pouco difícil dirigir sem um GPS. Patrick estava mal acostumado, mas devia ter herdado o senso de direção do avô, um caminhoneiro de muitos quilômetros rodados, além de ter seguido as placas. Havia também lutado contra o sono e quase perdeu aquela batalha. Seus olhos ficaram muito pesados e quando se abriram, o carro estava no acostamento, quase invadindo o matagal que ladeava a estrada. Merda! O ideal
era que ele acordasse Talita e pedisse para que ela dirigisse um pouco, mas sua heroína parecia cansada demais. Além disso, até que ponto as estradas de seu universo e as reais eram as mesmas? Patrick nunca fora tão detalhista assim ao escrever. Raras vezes abria o Google Maps para pesquisar detalhes geográficos de uma região, rua ou avenida. Já era manhã quando chegaram ao Rio. Fazia um certo tempo que ele não via o sol nascer. A última vez foi quando ele namorava Suelen, numa viagem que fizeram ao Caribe. Era engraçado como essa lembrança agora soava como se tivesse sido há 10 ou 20 anos, quando não chegava nem à metade disso. Talita acordou com a luz batendo em seu rosto. O braço ainda formigava, principalmente os dedos, mas ao menos a dor não era sombra do que estava sendo algumas horas atrás. O carro estava parado num posto. Patrick devia estar na loja de conveniência comprando um café. Ela pensou no inferno que vivia a Poços das Almas naquele início de manhã, com um suspeito que fugiu levando os documentos, pois Talita tinha devolvido a carteira para ele. Por mais que fosse uma cidade fictícia, saída da mente de um escritor em uma crise de criatividade, ninguém seria capaz de convencê-la de que não era real, de que as pessoas que lá moravam eram apenas personagens que se limitavam a existir somente nas páginas de um livro. Patrick voltou segurando 2 copos de café e uma sacola pendurada no braço direito. Talita não gostava muito do café que saía daquelas máquinas de lojas de conveniência, mas jamais iria recusar aquele. O que é isso? Ela apontou para a sacola. Patrick ofereceu a ela um exemplar de Assassino da Torre do Sino, sua obra que havia ganhado as telas. Talita leu umas 15 páginas e parou porque estava ficando enjoada. Patrick tinha uma escrita agradável, não era um daqueles escritores prepotentes. Contudo, o personagem Augusto era bem parecido com o delegado Carlos. Ela não quis mencionar isso. 40 minutos depois, chegaram finalmente num condomínio onde o escritor morava. No elevador, eles se depararam com Sheila, melhor amiga de Suelen. Ah, droga, murmurou baixinho. Ele ainda gostava da ex-namorada e nutria a esperança de voltar com ela. Mas agora, sendo visto com uma mulher, certamente suas chances se reduziriam a quase zero. Você não tem que me explicar nada, Patrick. O escritor já antevia o que Suelen iria dizer assim que ele ligasse para ela. Mas isso era um problema que podia ficar para depois. O apartamento estava uma bagunça, com várias garrafas de cerveja sobre a mesinha de centro da sala, exatamente como ele havia deixado antes de acordar na pensão de Zuleide em Poços das Almas. Acha que vai funcionar? Talita perguntou esperançosa. É o único jeito de confrontá-lo. Se ele quer que eu não escreva essa história, devo terminá-la. Patrick ligou o laptop e abriu a pasta nomeada como novo. Crime em Poços das Almas era o único arquivo daquela pasta, e ele deu 2 cliques abrindo o Word. Meu Deus, ele sussurrou. O que foi? Talita quis saber. Patrick havia parado na página 40. E descendo o texto pela barra de rolagem, havia pelo menos umas 70 páginas escritas. Na última linha, uma frase de efeito que o escritor gostava muito de usar quando encerrava um capítulo. Dizia assim: Poços das Almas fez jus ao seu nome. Ele matou todos, Patrick respondeu num sussurro. Talita puxou o notebook para si e leu algumas linhas do livro. Por mais que aquela gente não se sentisse segura com ela na polícia, eram na maioria pessoas boas que não mereciam morrer daquela forma. O que está fazendo? Patrick perguntou ao vê-la apertando a tecla de apagar. O que você acha? Ela respondeu. Contudo, as linhas que ela apagava voltavam a ser escritas, como se um fantasma estivesse apertando aquelas teclas. Assustado, Patrick se lembrou da frase que encerrou o assassinato da Torre do Sino. O que está feito não pode ser desfeito. Droga! Talita resmungou. O plano do escritor não deu certo. Para piorar, novas linhas começaram a ser escritas. As portas do elevador se abriram e a criatura caminhou pelo corredor em passos firmes e decisivos. Havia sido uma longa jornada, mas finalmente faria o que precisava ser feito, pois era essa a natureza de sua existência. Uma pessoa cruzou seu caminho a poucos metros da porta que era o seu destino.
a criatura a atacou. Talita e Patrick ouviram um grito atrás deles. Ele está aqui, ela disse apavorada. Gritos de socorro foram dados no andar onde ficava o apartamento do escritor. Os dois mundos estão coexistindo. Aquela coisa não vai parar enquanto não a matar, ele pensava. Mais sons horríveis. O homem pálido estava matando as pessoas reais. Pessoas que Patrick conhecia bem, que dava bom dia e que ia ao churrasco quando elas o convidavam. Faça alguma coisa! Talita gritou e se dirigiu até a cozinha em busca de uma faca para se defender. O homem pálido batia na porta do apartamento agora. Graças a Deus, Patrick a trancara, mas seus golpes eram tão firmes que ele a derrubaria em pouco tempo. Por isso, ligar para a polícia seria inútil. A porta finalmente caiu e Patrick viu o homem pálido recortado pelo umbral da entrada de seu apartamento. Ao fundo, os vizinhos mortos, caídos pelo corredor. O sorriso inumano da criatura indicava que ela havia vencido, mas o escritor podia consertar parte do estrago. Fechou o Word, selecionou o arquivo, apertou a tecla de deletar e esvaziou a lixeira. Tal como havia acordado ouvindo as badaladas dos sinos da igreja matriz em Poços das Almas, ele acordou no chão de seu apartamento, vendo algumas garrafas de cerveja embaixo do sofá. Patrick ergueu-se depressa após se lembrar do homem pálido invadindo a sua casa. A porta do apartamento estava intacta e sem nenhum sinal de tentativa de arrombamento. O corredor do andar também parecia o mesmo de sempre. Não havia uma única marca de sangue. Patrick foi até o 805 mesmo assim e apertou a campainha. Guilherme, um dos vizinhos que o homem pálido tinha atacado, o atendeu. O escritor não conseguiu disfarçar o alívio e a felicidade que transpareceram em seu semblante. Tudo bem, cara? Guilherme perguntou, fazendo uma cara de quem não estava entendendo nada. Sim, é que, bem, é bom te ver, vizinho. Vamos voltar com aquele futebol de terça o quanto antes? Patrick voltou para seu apartamento enquanto Guilherme fechava a porta, continuando sem entender o porquê daquilo. Ele ligou o laptop. A pasta novo ainda estava lá, mas não havia nada dentro dela. Respirou fundo e também a deletou. Você venceu. Você venceu. Foi um fim de semana com um feriado em plena segunda-feira muito bem aproveitado. Suelen queria ter ido para Petrópolis, mas Patrick bateu o pé e foram para uma bonita pousada em Penedo. Ele alimentou esperanças, tanto na ida quanto na volta, de que encontraria uma cidadezinha chamada Poços das Almas pelo caminho. Fantasiou ser parado na estrada numa blitz e se deparar com uma policial determinada a provar o seu valor naquele município. Mas ela se foi assim que ele excluiu aquele arquivo do seu laptop. Ei! Sueli estalou o dedo na frente do rosto dele e o fez prestar atenção nela. Você se desligou quando estávamos vindo e agora de novo. Eu estava pensando numa coisa. Se vir um posto, pare. Preciso ir ao banheiro. Ele parou num posto de parada, o mesmo que Talita tinha apontado naquela madrugada quando fugiam do homem pálido. Patrick entrou novamente naquela farmácia 24 horas. A moça do caixa era a mesma daquela madrugada. Ele fingiu procurar alguma coisa e saiu. Ei, moço, a mulher falou. Ele olhou por sobre o ombro cheio de expectativas de ela o reconhecer. Você não é aquele homem que comprou 2 rolos de ataduras e um frasco de iodo? Mas não foi essa a pergunta que ela fez. Você é o escritor daquele livro que virou uma série de TV, não é? Uma minissérie. Sou eu, sim. Nossa, eu adorei aquela série e acabei comprando o livro. Achei muito bom. Quando vai sair o próximo? Ainda não sei, respondeu com sinceridade, deixando a farmácia. O sol estava se pondo no horizonte, se escondendo atrás das serras esverdeadas. Patrick de Paula sempre associava o pôr do sol com a saudade. Naquele momento, mais do que nunca, pois, por mais que tivesse reatado o namoro com Suelen, ele sentia muita falta de Talita e torcia para que um dia a reencontrasse.